apagar as luzes, fazendo um favor, para os slides terem um pouco mais de detalhe. Eu faço um agradecimento de coração, sem nenhuma formalidade, porque tenho aqui tantos amigos que sabem da sinceridade que eu estou afirmando que venho a esta casa mais uma vez, comovido pela oportunidade de trazer alguma coisa do esforço, do estudo feito dentro da doutrina espírita. Está aqui do meu lado um dos meus antigos alunos, o Dr. Vanderlei, me contando também o esforço do trabalho que ele faz na divulgação de uma vida melhor para todos nós. E ele me lembrava de quantas vezes dentro da Unicamp, numa ocasião que a gente mal podia falar de espiritismo, eu tive o privilégio de expressar que esta era a minha opinião e que venho sustentando até hoje. Devo dizer que esse caminho foi muito gratificante. Hoje nós temos dentro da universidade um curso, uma disciplina de pós-graduação sobre cérebro e mente. E com muita frequência dentro do ambiente universitário, nós, quando no passado fazíamos apenas alguns comentários e expunhamos uma ou outra opinião, nisto que vocês vão ouvir comigo sobre os paradigmas espíritas para interpretar o sofrimento humano, hoje nós temos que dar uma aula ou com muita frequência fazer um curso, tão grande é o interesse. Eu vou repetir para vocês que sou de Uberaba, onde na infância e na juventude tive o prazer de conviver com esse espiritismo evangélico que o nosso apresentador aqui se referiu a respeito dos aspectos religiosos. Nesse mesmo ambiente, naquela plataforma de ensino, o Divaldo Franco me deu um puxãozinho de orelha e falou: não fale tanto de ciência espírita, ou pelo menos ponha uma pitada de evangelho nas suas palestras. Eu ainda não tenho essa capacidade, mas tenho o prazer de colocar na palestra de ciência um pouco das minhas emoções. Vocês vão perceber isso com muita facilidade. E se me deixarem, eu perguntei para o apresentador quanto tempo eu vou falar, e ele disse uma hora e pouco. O assunto é tão bonito que eu falaria 10 horas, como tenho falado nos cursos que a gente dá hoje na universidade. Porque o conteúdo filosófico, científico e doutrinário que a gente pode tirar da doutrina espírita é extremamente vasto. Não há dentro do nosso ambiente nada com que a gente não possa lembrar de um fato, de uma situação, de um exemplo, de uma vivência. Acho que essa é a melhor expressão. Então, depois de Uberaba, vim para Campinas, uma cidade que tem se pautado por um comportamento científico de primeira linha dentro do nosso país, com universidades que estão aí a todo instante mostrando que nós temos possibilidade de fazer um trabalho bem feito na área de ciência. Então isso facilitou demais para que eu pudesse, com a visão, com o conhecimento da doutrina espírita, fosse pensando ali dentro da casuística, por lidar com neurologia, com psicologia, a vivência do fenômeno do ser humano quando sofre de um problema no cérebro e na mente, é muito próximo dentro daquela fenomenologia que está descrito aqui na doutrina espírita, como vocês vão ver comigo. Eu não saberia dizer se eu precisei de 10 anos para aprender neurologia, que é uma especialidade realmente muito difícil, e estou com 30 de espiritismo, acho que estou engatinhando. Allan Kardec, quando fez a codificação da doutrina espírita, ele estava trazendo paradigmas, que significa uma nova visão para a interpretação de situações as mais variadas e particularmente dentro da ciência. Nós precisamos lembrar que paradigmas importantes já fizeram mudanças radicais, como por exemplo a física mecanicista de Newton, que introduziu para nós a relação entre os objetos, entre a matéria, de uma massa exercendo efeito sobre a outra. Depois houve uma nova revolução dentro desses fenômenos físicos, quando Einstein introduz para nós o conceito de espaço-tempo, em que nós estamos mergulhados dentro do mundo relativo, porque ele depende da interpretação, da relação que nós fazemos com a velocidade da luz,
que é o limite da velocidade que nós conhecemos. Mas isso sofreu mudanças quando as teorias da mecânica quântica introduziu a participação do observador no fenômeno, que faz com que a mudança da posição dos objetos dependa da nossa interferência que a gente acaba exercendo sobre o fenômeno. Na área da mente, quando introduziu o inconsciente, também a interpretação desse fenômeno mental passou por uma revolução, já que muitas das nossas atitudes tidas como decisões voluntárias e intencionais são, na verdade, reflexos de desejos oprimidos e contidos no nosso inconsciente. São teorias, então, que foram fazendo mudanças na interpretação de fenômenos, ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista psicológico. Nenhuma delas precisou de uma prova inicial para, a partir daí, fazer a teoria. Muito pelo contrário. O conhecimento científico está frequentemente baseado num processo de interpretação teórica e depois toda a fenomenologia que vai se estudando vai complementando a teoria e comprovando os fatos. Há muita coisa da teoria da relatividade de Einstein que até hoje está terminando as suas provas ou ainda por provar. Então a doutrina espírita passou também por esse processo. É fato que as obras básicas de Kardec, que eu mostro aqui a vocês no primeiro slide, trouxe um relato de inúmeras situações da fenomenologia que explica os processos da inter-relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas no decorrer desses 150 anos da codificação, estão constantemente sendo acrescentados novas demonstrações e novos fatos que vão aos poucos mostrando que essa teoria é verdadeira. Então, ao me propor dentro desse caminho de fazer a doutrina espírita como o pilar que eu tenho para interpretar diante do processo que compromete o ser humano, que afeta a sua mente dentro da área de neurologia e psiquiatria, os fatos, na verdade, vieram enriquecendo, particularmente para mim que estou interessado nesta área, enriquecendo e mostrando que, olha, a própria ciência, com uma terminologia às vezes diferente, vai chegando aos poucos dentro desse conteúdo doutrinário que está muito sedimentado nas obras de Allan Kardec. Nós tivemos uma fase de muita, eu diria até de euforia com a parapsicologia, e que se pensou que ela poderia até desmistificar a interpretação espírita. Foi um engano, porque, na verdade, a parapsicologia veio observando fatos, catalogando frequências e correlacionando com dados estatísticos sem uma base ou sem uma proposta teórica. A doutrina espírita fez exatamente o caminho certo, que se sabe a respeito de como progredir dentro do conhecimento humano. Primeiro a base teórica, e a partir daí os elementos, os fatos que foram comprovando, as várias hipóteses, foram se sucedendo. Nós poderíamos até criticar se a parapsicologia conseguiu o status de ciência. Na minha interpretação, não. Mas a doutrina espírita está enriquecida de comprovações de uma maneira tão excepcional que o conteúdo dela é fundamentalmente científico. Com as repercussões morais, éticas e religiosas, estão implícitas em vários dos propósitos e dos paradigmas que ela propõe. O livro básico, então, é o primeiro, editado em 1857, do conhecimento de todos vocês, o Livro dos Espíritos. E eu destaquei dentro desses paradigmas uma visão doutrinária e uma visão essencial, que vocês vão ver a seguir comigo. Nos aspectos doutrinários, a imortalidade, a reencarnação, a evolução espiritual e as leis de ação e reação. Por que eu coloco isso? E será que isso tem alguma coisa a ver com a área médica? Ora, nós estamos sabendo que hoje a visão médica moderna está tratando o indivíduo não mais o seu corpo como objeto, mas um sujeito, um indivíduo, uma pessoa, uma personalidade que está ocupando uma estrutura física que interage com repercussões psíquicas, físicas, mentais, corporais. O indivíduo como um todo, hoje é preciso ser visto dentro da área médica.
E essas repercussões psicológicas que nós estamos envolvidos na inter-relação entre cada um de nós, contribui, favorece ou possibilita repercussões favoráveis no tratamento das manifestações de doença e de sofrimento. Então, o médico de hoje também está preocupado com a inter-relação pessoal e como que isso se processa. Então, aqui, dentro desse último item, leis de ação e reação e a necessidade de evolução espiritual, para que nós possamos viver melhor dentro desse ambiente físico onde estamos inseridos. E nos aspectos elementares para responder, afinal de contas, quem somos. Porque é muito interessante falar que nós precisamos abordar o indivíduo como um todo, mas a pergunta fundamental é quem é o todo, não é? É um conjunto de células ou é uma entidade? E para nós espíritas, nós somos, antes de mais nada, uma entidade espiritual. O nosso elemento fundamental é a nossa alma. Ela é revestida de todo um outro conteúdo que a complementa, o corpo espiritual, dentro desse ambiente do fluido universal, a matéria mental, a nossa psicosfera, o nosso mundo psíquico, que eu quero chamar de psicosfera, o ambiente espiritual onde nós, na verdade, estamos inseridos, e os espíritos desencarnados, que são irmãos que convivem conosco dentro de um plano diferente. Dentro de uma sequência que eu pretendo ordenar com uma lógica que facilita a nossa visão didática do que eu quero apontar para vocês, eu gostaria de lembrar que a ciência de hoje ainda pensa que a nossa vida começa no momento da fecundação. Os vários espermatozoides que vocês estão vendo aí em volta do óvulo é capaz de fecundar, gera-se uma criança e uma vida nova. Nós sabemos dentro da doutrina espírita que não começa no ovo o nosso marco zero. Existe para todos nós um processo físico e, antes de mais nada, uma programação espiritual. Cada um de nós não está aqui por acaso, sem um planejamento, sem um propósito, sem um programa de vida que foi elaborado dentro de um contexto de necessidade que cada um de nós entra. Então, antes do marco zero, que está aqui, do momento do nosso nascimento, existe um planejamento para criar, inclusive, a possibilidade de nós termos as melhores oportunidades para a nossa vida. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que todos estamos desfrutando da misericórdia de Deus, recebendo o corpo físico adequado, o lar que nós precisamos, os filhos que nós merecemos, os amigos que nós precisamos para o resgate e para o aperfeiçoamento da nossa vida. Por ordenação adequada do planejamento do nosso processo físico e do nosso programa espiritual, nós recebemos a melhor oportunidade que não pode ser desperdiçada dentro do contexto da nossa vida. Desses elementos que constituem a nossa estrutura física e espiritual, nós temos um corpo físico, um corpo espiritual e um corpo mental. A entidade fundamental é o nosso espírito, o nosso eu, que ainda não temos uma terminologia adequada para comparar e sabemos definir exatamente o que vem a ser. Mas nós identificamos com facilidade essa nossa estrutura material que a gente consegue ver, palpar e sentir o corpo físico. Ele não é exclusivamente uma matéria que está ali com a sua química, os seus vários elementos, estruturado e composto dentro desse arcabouço de uma forma adequada para nós humanos. Se nós considerarmos as próprias leis da natureza em termos da energia, nós deveríamos de ser redondo, porque a forma adequada para a aplicação na distribuição da energia seria exatamente um círculo, como estão aí os planetas. No entanto, nós adquirimos uma forma adequada para a nossa vida. Temos os braços, os dedos, as pernas. Então isso já pressupõe que para termos essa forma, entramos dentro de uma forma, que é o nosso corpo espiritual. A forma física obedece à determinação da imagem, do formato que o corpo espiritual nos impõe. Esse corpo físico que nós hoje estamos aqui usando e manipulando, ele é enriquecido com esse sopro de vida, esse sopro vital, que nós chamamos de princípio vital, este
conteúdo que vai nos permitir uma sobrevivência maior ou menor. Para nós que lidamos com pacientes graves, por exemplo, dentro da área de neurologia, a gente vê com muita frequência doenças gravíssimas e determinados indivíduos sobrevivem com uma certa facilidade, mais do que outros. Como às vezes a gente vê pessoas de 70, 80 anos com uma vitalidade incrível. São esses velhinhos aí que ainda participam, fazem discurso, trabalham e ajudam dentro do nosso ambiente de trabalho. São pessoas, entre aspas, espertas, com muita vitalidade, ricas desse chamado princípio vital. Tem outros que, pelo contrário, qualquer ventaniazinha já está gripado, se encapota, pneumonia e etc, etc. Tem menos vitalidade. Não significa maior ou menor quantidade de saúde, mas uma disposição de vida que está incluída dentro desses princípios vitais, princípio vital, com uma cota que cada um de nós recebeu para a sobrevivência dentro desse ambiente físico. A estrutura que modela o nosso corpo físico é o corpo espiritual, o perispírito. Ele é uma organização celular de natureza coloidal. A vida aqui no nosso ambiente físico do nosso planeta foi inserida dentro do coloide. Não vou ter tempo para nós esmiuçarmos, nem ter competência para isso, o que é um sistema coloidal e por que a vida ficou mais adequada dentro desse contexto. Mas é a partir dessa nata, desse plasma do mundo espiritual que o nosso perispírito foi elaborado para permitir a nossa interrelação com a matéria física onde nós estamos vivendo. Ele é o estruturador da nossa forma física. Por isso a distribuição dos membros, dos olhos, da orelha, onde está o meu cabelo, onde está a minha boca, onde estão meus pés, meus dedos, e etc. E, curiosamente, essa substância coloidal é extremamente sensível a influxos mentais. É muito curioso, se nós formos fazer uma interpretação a esse respeito, compararmos até com a nossa física. Aquelas pessoas tendentes a ser dominadora e que têm uma necessidade, uma carência de ter tudo para eles, costumam, de certa maneira, ficar bem gordinho, bem barrigudo, são os obesos. Eles tendem até a impor o peso deles em cima de nós. Não quero falar mal de nenhuma gordinha, não, e aquelas que se sentirem afetadas podem ouvir a música do Roberto Carlos. Mas eu estou colocando assim em termos genéricos. Há uma tendência, então, deles imporem o nosso peso sobre nós. Por outro lado, aquelas pessoas submissas estão sempre apanhando. Apanha do pai, apanha da mulher, apanha do chefe, a diretora da escola. Quer dizer, a gente acaba ficando encolhido. Então, à medida que envelhece, vocês vão percebendo. O corpo físico também ficou, de certa maneira, submisso a essas atitudes mentais. Por outro lado, o indivíduo arrogante, teimoso, ele empina o queixo, fica ele cheirando o céu, e a gente nota a postura, o tórax vai ficando desta largura. Então não há de estranhar se nós nos moldamos fisicamente com o passar dos anos, do ponto de vista físico, não é? Imagine então do ponto de vista do corpo espiritual, cuja sensibilidade é maior. E nós temos neste corpo espiritual uma irradiação, por isso que, vez por outra, nos meus slides, eu troquei o termo de matéria espiritual ou o conteúdo coloidal do perispírito para matéria radiante, porque ela realmente tem uma capacidade de emissão luminosa muito grande. E nós, então, se pudermos observar o corpo espiritual de cada um, vamos ver que ele é sensível à nossa energia mental, irradiando luminosidade conforme o conteúdo dos nossos pensamentos, o nosso nível de evolução moral, etc. E é com este corpo espiritual que nós podemos interagir com o mundo espiritual. Dentro desse paradigma, eu vou fazer então um parênteses para ver o quanto isto pode nos ensinar. Nós podemos hoje então dizer, dentro das academias de medicina, que, olha, nós precisamos trabalhar com a existência de uma outra estrutura. Enquanto o médico, ou na UTI, ou na sala de cirurgia, está cortando uma carne,
trabalhando com um corpo físico, nós precisamos lembrar que cada um de nós tem um segundo corpo. Nós estamos envolvidos por um corpo espiritual atuando em cima desse nosso objeto de trabalho aqui no mundo físico. É claro que dentro do ambiente médico a maioria de nós nos olharia com uma certa estranheza. Será que o doutor é sério quando fala em medicina? Então vamos ouvir o que diz a doutrina espírita dentro deste conteúdo e se isso corresponde àquele achado que a gente está tendo dentro da clínica. Então, numa das aulas que dei para os colegas da psiquiatria, eu disse: abram os seus ouvidos e comecem a ouvir os seus próprios pacientes, não precisam me ouvir. Estamos cansados de ouvir história. Eu não passo uma semana que não vá alguém em Campinas, não é então nos Estados Unidos, ou na Conchichina, ou na Chechênia, é aqui em Campinas, toda semana. Eu levei esses dados então aos nossos professores de biologia e psiquiatria da Unicamp. E é aqui, no nosso ambulatório. Alguém que atende então um caso de epilepsia. Pergunte para ele se já teve mais algum outro caso, algum outro fenômeno, alguma outra coisa, eles acabam contando para nós. Então me dizia uma jovem de um ambulatório de clínica médica da Unicamp, com uma dor no abdômen, fizeram o exame de fezes, deu verminose e a médica prescreveu para ela: você toma esse remédio de manhã e de noite 15 dias. Ela não prestou muito atenção, tomou 30 dias. Então foi me consultar: doutor, acho que esse remédio está me fazendo mal, porque às vezes o meu corpo se levanta, depois abaixa. Depois ele se levanta, depois ele abaixa. A senhora acha que é do remédio? E eu perguntei para a mãe dela: a senhora já viu o corpo dela se levantando? E são pessoas normais, não tem absolutamente nada de loucura. Aí ela mesma disse para mim: mas doutor, não é o meu corpo, sou eu que levanto. Me explica isso melhor. Eu vejo que eu estou alguns 1 metro, 1,5 metros acima, olho para baixo, o meu corpo está lá. E isso me mata de medo, porque... E se acontece alguma coisa? Então veja, são descrições, é muito difícil dizer que isso seria uma mentira, uma fantasia, uma invenção. Uma menininha de 9 ou 10 anos de Bauru me procura, eu já venho tratando dela há 2 anos, tinha história de epilepsia, de desmaios, e eu perguntei para ela: faz 1 ano que eu não te vejo, como você está? Estou bem, não tive mais crise. Você está tomando o meu remédio? Sim, eu estou tomando o remédio 2 por dia. Então você passou 1 ano bem. Na despedida, ela disse: mãe, mas a senhora disse que eu podia contar para ele? Não, não conte. Ah, mãe, mas eu fico com medo, se eu não contar para ele, eu queria saber o que é. Eu insisti, é claro, sou curiosíssimo para ouvir história, não é? Então me conta, o que é que se passa com você? Uma menina de 9 anos. Doutor, eu 2 vezes deitada no sofá, vendo televisão na sala, de repente eu saí e vi que o meu corpo continuava no sofá. O senhor acha que isso é crise, isso é alguma coisa, é médico? E o que você fez? A menina disse para mim: eu fui até lá na televisão para ver se o meu corpo ia junto, e ele não veio. Uma garotinha disse para mim, 3 ou 4 anos de idade, que toda noite o avô vem de noite com um ursinho na mão e vem conversar com ela. E conta onde ele morava, a fazenda onde ele trabalhava, as plantações que ele fazia, e pede para ela: não faça barulho para você não acordar o seu irmãozinho, porque se ele me ver, ele fica assustado. Até aí nada de especial, uma fantasia. Acho que as crianças de hoje conversam com as suas imagens, das ideias que a criança faz. Isso é um pensamento mágico aí das crianças. Mas olha, ela disse para a mãe o nome do bisavô. Era um japonês, o único japonês na família. Eu nem sei o nome do japonês. E ela diz a fazenda, o nome da fazenda. E o quarto que ele morava, pintado de cor de rosa, o tamanho da cama. Ela descreve exatamente esses detalhes que a mãe não conhecia. Foi perguntar para outras pessoas da família que tinham conhecido o bisavô no interior de São Paulo. Aqui de Campinas, essa família. Relatam situações desse tipo. Como uma outra que tem crises, desmaia, andando ali na Andrade Neves, bem em frente ao Hospital Veracruz, tem uma farmácia.
ela ia até ali para comprar o seu remédio para convulsões, que trata comigo. De repente ela começou a sentir que havia alguém que queria ampará-la, que vinha correndo atrás dela. Um senhor, uma pessoa que deu a impressão que ia protegê-la. Ao chegar perto da farmácia, ela desmaiou. Então ela, depois disso, mais de uma vez ela teve de novo desmaios, percebia que esta pessoa próximo a ela sempre tentava vir se aproximar para segurá-la. Descrições então desse tipo eu ficaria aqui a manhã inteira relatando, e os casos que nós poderíamos apontar, o significado de cada um desses fatos, o que poderia representar para nós que lidamos com neurologia e psiquiatria dentro desse conteúdo. Realmente existe alguma outra coisa além? Há um livro de neurologia publicado na Inglaterra por um neurologista de Oxford, O Banquete do Cérebro. E o primeiro capítulo que ele escreve não é espírita, é a noção de uma presença. Ele conversou com pacientes com epilepsia, com pessoas que tiveram perdidas no deserto, náufragos que sobreviveram aí num barquinho, ou no polo, perdido no meio do gelo. Inúmeras pessoas relatam que só acharam o caminho porque parecia que entre aspas, um anjo da guarda, um espírito protetor, ou uma presença qualquer de alguém ia apontando o caminho para onde seguia. Veja, dentro do ambiente de neurologia. Em congressos de neurologia hoje já se fala da existência de indivíduos que relatam a presença de um corpo na sua frente. Um momento antes da crise ele nota, a voz dele está lá na frente, o corpo dele parece que está mais adiante. É o chamado corpo etéreo, é uma expressão que se usa também dentro da área médica. Então estamos muito próximos do reconhecimento de situações desse tipo. E a literatura, então, vai se enriquecendo exatamente dentro do conteúdo doutrinário que a gente já lê aí, os livros da codificação publicados há mais de 150 anos. Histórias desse tipo, de pessoas que estão aí andando dentro do plano espiritual, acima das nossas cidades, eu tenho também umas 3 ou 4. Uma mora aqui por perto, no Jardim das Paineiras, aqui, vizinha de vocês. Ela dizia para mim que saía do corpo, ficava tremendamente assustada, pediu, pelo amor de Deus, não conte com meu marido, se ele achar que eu sou louco, a briga aumenta. É um casal de italianos, moram aqui, são vizinhos daqui. E eu disse para ela, você já experimentou sair da sua casa? Doutor, ao pensar em sair da minha casa, eu estava em cima do telhado. E eu imaginei o que eu vou fazer aqui em cima. Então o susto foi tão grande que voltei com o coração disparado para o corpo. Mas uma segunda vez fui parar ali no pátio do Eldorado. Não estranhe aqueles videntes que de repente encontrar essa minha amiga aí no Eldorado. Só que eram 2 horas da madrugada e havia um guarda circulando por aí. E aí imaginou, se ele me vê nesses trajes, eu até fiquei curioso, que traje você estava quando estava? Ah, eu não me lembro, isso me passou desapercebido. Então são situações em que a gente vai pescando se o paciente está relatando fatos verdadeiros ou fantasiando dentro desse contexto. Os relatos, veja, são de um livro de Ernest Hemingway. No momento da morte, são situações que têm sido descritas aí com uma certa frequência. Há 2 ou 3 dias atrás, minha esposa me disse que ouvia na televisão alguém dizendo que, olha, esse fenômeno acontece porque na hora que o indivíduo está morrendo, a falta de oxigênio provoca uma descarga elétrica no cérebro inteiro. Então ele pode ter visões e ele pode ter recapitulação das experiências da vida que ele tem. Mas eu tenho as histórias contadas por pessoas que não faltaram oxigênio no cérebro, muito pelo contrário, estão absolutamente lúcidas e relatam situações desse tipo, não é? De desprendimento do corpo físico e testemunham o ambiente que está do lado. É com este corpo espiritual que as entidades, as personagens do plano espiritual vão se apresentar para nós. Nós não podemos ver o espírito de ninguém. O que a gente vê, para aqueles que têm a capacidade de ver essas entidades,
porque depende de uma sintonia, de uma mistura desses sistemas dos dois perispíritos, do médium e do espírito que se manifesta. Nenhum de nós vai ver porque quer ver, nem o espírito vai aparecer porque ele quer aparecer. É preciso fazer uma combinação entre os dois, como se a gente fizesse uma modulação num aparelho de televisão para perceber. Esse perispírito pode ser fotografado, como está aqui, uma imagem de um médium de materialização, que então usa um outro elemento também de natureza coloidal, que é o ectoplasma, que permite então uma consolidação maior, tornando-se visível. Aqui a imagem do corpo espiritual se deslocando para fora do médium. E aí está uma doutrina que trouxe a melhor explicação para essa fenomenologia, vamos chamar de mediúnica ou de paranormal, como se usou a terminologia da parapsicologia. A doutrina espírita, eu acho que trouxe o esclarecimento definitivo para esta situação. Depois de uma fase em que os médiuns foram, na verdade, quase que torturados para se evitar fraude, estamos vendo um aqui do começo do século, todo amarrado dentro de uma aula preso, para controle do experimento. E hoje qualquer um de nós sabe que isso tudo dificulta, modifica, perturba o processo do relacionamento. Mas nós no Brasil, com o ambiente espiritual excepcional para a manifestação dessa fenomenologia, temos a manifestação mediúnica, que é, antes de mais nada, a comunicação entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, dentro de uma rotina que está tão gratificante para todos nós, que faz parte até da terapia psicológica. Quantas vezes eu penso para as pessoas, mas olha, não vai ser difícil esclarecer o seu caso, tem os vários ambientes aqui em Campinas, você vai ali no Jardim das Paineiras, a Casa de Jesus, eu tenho uma amiga ali, você não imagina como que ela pode te ajudar. Está sentada aqui na minha frente, não preciso nem dizer o nome. E o outro, a minha receita é: toma remédio nenhum, você toma 3 vezes por semana Silvia Pascoal. De manhã, de tarde, de noite, etc. Você acaba ficando bem, né? E a nossa familiaridade com o fenômeno mediúnico no Brasil, é isso que nós vamos mostrar para a humanidade inteira no próximo milênio. O conforto que a mediunidade trouxe para a mãe que perdeu o filho, para o irmão que se ausentou de nós de alguma maneira, depois de tantos anos de casamento, e a gente tem a demonstração desse contato espiritual de novo. Eu dizia no começo que o corpo espiritual é extremamente sensível às nossas atividades mentais. Nós, na verdade, ainda não aprendemos a ecologia da mente. Todo dia na televisão tem até programas específicos, domingo de manhã, sobre o ambiente físico. A nossa atmosfera. Vamos selecionar os automóveis que podem andar em São Paulo, o que a gente pode selecionar no lixo que temos dentro de casa, ou como não poluir mais os rios com a indústria. Mas nós devíamos de ter cursos e aulas e programas de televisão, como nós podemos tirar essas revistas que estão expondo ali nas bancas de jornais. Como nós podemos melhorar o palavreado dos apresentadores da televisão. Como nós podemos projetar 1 minuto por dia de paz ou de prece dentro dos nossos programas de rádio? Nós ainda não aprendemos a fazer isso. Estamos extremamente interessados em diminuir a camada o buraco na camada de ozônio, diminuir a poluição dos rios, mas aquilo que a gente ouve ou aquilo que a gente faz, não temos dedicado sequer 1 minuto. Nós não temos ouvido isso dos nossos meios de comunicação, né? E acaba criando para nós um mundo em torno de nós. Nós vivemos inseridos dentro de um ambiente físico. Eu estou aqui respirando oxigênio, eliminando o gás carbônico. Estou sentindo o calor do ambiente da sala. Estou sentindo a umidade ou a secura da minha boca ao falar com vocês. Daqui a pouco as necessidades fisiológicas do estômago, cada um de nós vai acusar que é a hora do almoço. Mas e a necessidade espiritual de harmonia, de paz, de um bom relacionamento entre cada um de nós,
de outra vez aprender que temos que insistir com o perdão e com a convivência fraterna um com os outros, porque nós estamos também mergulhados, sem conseguir ver, num ambiente espiritual, que é mais consistente até do que o ambiente físico, onde a gente está apenas usando uma máscara, um amortecimento, não ter uma liberdade total. E criamos, então, na verdade, modificações tão graves no nosso perispírito. Isso aqui é uma fantasia. Os slides que eu estou apresentando não tem nada de verdadeiros. É apenas para ilustrar didaticamente. Mas vocês sabem da literatura espírita que as perturbações no corpo espiritual são de tal forma monstruosas que causaria a qualquer um de nós aqui uma situação até de pânico entre nós. Devem ter lido na última Folha Espírita uma historinha que a Marlene conta em uma conversa com Chico Xavier. Chega junto a ele uma médium perto de um doente sofrendo de um problema mental. E a médium vidente diz ao Chico: Chico, ele está aí ocupado por um espírito horrível, com cara de lobo monstruoso. O que você fez com esse espírito, não é? O Chico se aproximou a ele e pediu a bênção a ele. Ela se indignou com aquilo, mas como você ainda pede a bênção com uma criatura dessa? Também é filho de Deus. Mas nós, na média dos aqui presentes, não temos essa capacidade de nos dominar a ponto de conviver bem com essas pessoas. A mesma coisa no meu ambiente de trabalho. Vez por outro, chega no Instituto do Cérebro pessoas extremamente agressivas. E é preciso saber lidar, porque se você provocar uma reação, tem uma resposta física imediata. As pessoas precisam, dentro desse ambiente, estarem treinadas. Da mesma maneira que lá na sessão de desobsessão, se nós procurarmos retrucar o que diz o espírito obsessor, nós iríamos ter uma briga cada noite que fizermos a reunião. O doutrinador, então, sabe lidar com uma psicoterapia adequada para ir trabalhando essas entidades. O que eu quero dizer é que as deformações espirituais são, de uma maneira geral, gravíssimas. Por que eu estou dizendo isso? Como que nós vamos remodelar, então, essas criaturas que deformaram grosseiramente, de maneira grotesca, o seu perispírito? Eles têm que entrar de novo numa forma nova aqui no mundo físico. Só assim eles poderiam mudar essa feição. Mas eles não vão nascer, é claro, num corpo físico adequado, com todas as belezas que o corpo humano pode mostrar. Então vai nascer com alguma deformidade. E os médicos hoje, dentro do nosso ambiente de trabalho, têm possibilidade de fazer um ultrassom no abdômen da mãe. E às vezes até detectam uma deformidade antes. Então veja o contrassenso. Eu estava elogiando a Unicamp agora há pouco e tenho que vocês, mais que pena, eles estão aceitando aborto em criaturas com deformações. É um processo terapêutico que o plano espiritual usa para corrigir essas formas. Se eventualmente vocês estiverem sabendo de alguma mulher que, por ter tomado um remédio, uma irradiação ou alguma situação de trauma em que já se sabe que a criatura que vai nascer tem alguma deformidade, esse é um processo que realiza o milagre da transformação do corpo espiritual desses indivíduos. Se eles não passarem por isso, a forma do perispírito deles não se modifica. Era como a ideia que eu fazia sobre crianças que têm, por exemplo, retardo mental grave, mongolismo, ou deficiências graves. Por que tratar? Assim que ele desencarnava o plano espiritual, o espírito dele já reassume a posição. Nada disso, o trabalho do outro lado continua com as mesmas dificuldades, porque uma vez que você perturbou a sua mente, deformou o seu corpo espiritual, entrar de novo numa forma adequada demora mais de uma encarnação. O processo é lento, nós estamos aqui há milhares de anos, chegando neste ponto por ter aceito determinadas regras disciplinares de conduta. Mas aqueles que deformaram o seu corpo físico ou o seu corpo espiritual, perturbando a mente, o trabalho vai ser penoso para reassumir
O computador, para entrar de novo com o programa certo, dá um trabalho também do técnico ficar ali digitando, tirando o vírus, acertando, etc. É um processo muito penoso, muito trabalhoso. Então há necessidade de o plano espiritual contar com formas intermediárias para que esses indivíduos possam reassumir uma conformação condizente com a vida natural, humana que nós estamos desfrutando. Esse corpo espiritual, ele se encaixa dentro do nosso corpo físico com ligação ao nível atômico ou subatômico. Em determinados momentos nós estamos mais dentro do corpo, em outros momentos mais solto. Eu diria que, por exemplo, nesse ponto aqui, olha, a gente está acordado, todas as moléculas do corpo físico e do corpo espiritual estão juntas. Aí nós vamos, a luz está apagada, a gente vai soltar um pouco a mente, vamos pensar num cenário, por exemplo, de praia, no entardecer, uma brisa bem suave, um clima muito gostoso, ondas muito leves, como aquelas que estão lá em Ubatuba. Então a gente vai se desprendendo. Solta então o corpo espiritual. Nós ficamos mais livres, não é? O médium, possivelmente, ao deixar com que o corpo físico seja ocupado, entre aspas, por uma outra entidade espiritual, ele precisa se desprender do ponto de vista de ligação entre o seu corpo físico e o corpo espiritual para que o outro possa, de certa maneira, atuar aí. Os dois estão em campos diferentes, o corpo físico num campo e o corpo espiritual no outro. Eles são mais ou menos paralelos, só que um com um comprimento de onda, o outro com outro comprimento de onda. Como nesses dois planos que vocês estão vendo, esta bola gira num sentido e a outra tem uma rotação diferente que permite que estejam juntos, mas em planos diferentes. O grande segredo será nós descobrirmos como atravessar a fronteira. Vai haver possibilidade da ciência chegar nesse ponto. Dizem os entendidos em física nuclear que a separação entre um universo e o outro deve ser em torno de 8 milímetros. E quem sabe uma máquina no futuro possa trazer para nós, dentro do nosso plano, e depois passar para o outro com uma facilidade da gente ter a fotografia da alma. Eu tenho a impressão que nós não estamos muito longe disso. Quando eu disse alma, é o corpo espiritual. Esse corpo que nós estamos falando aqui, tanto o corpo espiritual como o corpo físico, seguia um processo de aperfeiçoamento. Quando vários séculos se acreditou que tudo nasceu pronto, criado, e o prato feito dentro da teoria criacionista das várias doutrinas religiosas que adotam assim, nós tivemos a misericórdia divina de contar com este jovem aqui, Charles Darwin, mais ou menos na época de Kardec. Ele publicou, então, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Se vocês lerem o Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala claramente no processo de evolução espiritual. Mas ele não tocou muito adequadamente no Livro dos Espíritos no processo de evolução dos animais. É relativamente frequente me perguntarem, afinal de contas, os animais têm alma? Ora, nós já tínhamos uma interpretação nesse sentido de 4.000 anos atrás, na visão budista e shintoísta do processo de evolução, que nós, a partir do próprio elemento material, fomos vivenciando esse elemento material até chegarmos a esse processo de humanização que nós estamos desfrutando. Darwin fez para nós a teoria mais adequada para introduzir esse conhecimento do processo evolutivo. Nós todos, então, hoje, como corpo físico, do ponto de vista de humanização, passamos por esses degraus, submetido a determinadas leis que foi selecionando o mais hábil. Esse processo foi lento, foi demorado, mas foi adequado para nos colocar no ponto que nós estamos hoje. Veja, entre o cérebro do peixe e o cérebro do homem existe uma distância de 400 milhões de anos. Como eu disse lá atrás, por que então perdermos tempo e desperdiçar a oportunidade excepcional de estarmos aqui com esse corpo físico,
com esse cérebro extraordinário que a gente já dispõe. Minha filha me mostrou, a semana passada, um programa de computador em que eles fizeram o peso do cérebro de inúmeros animais. E faz ali uma curva muito curiosa. Se a gente for pegando, então, o peixe do réptil, vocês vão ver no slide um pouco mais adiante comigo, há uma certa ordenação dentro desse excesso, dessa curva, dessa linha de aumento no tamanho do peso. Mas, curiosamente, o cérebro do homem tem uma fuga dessa curva muito grande. Parece que alguém empurrou para que a gente pudesse contar rapidamente com um cérebro mais pesado, o que significa com um conteúdo de células maior. Para nós desenvolvermos, por exemplo, o polegar, para conseguirmos pegar com uma pinça, como se faz aqui. Esta é a mão do macaco, até chegar à mão do homem, capaz de fazer um movimento de pinça. Esse polegar demorou 60 milhões de anos para se conseguir dessa maneira. E aqui está um slide que eu queria mostrar. Se nós seguirmos o peso do cérebro, do peixe, dos répteis, dos mamíferos e dos primatas, eles seguem uma linha que está progredindo dentro de um dado estatístico bem ordenado. Mas o cérebro do homem deu um salto. Alguma coisa aconteceu dentro de um processo aí que nos levou adiante. Eu dizia que no Livro dos Espíritos, de 1857, Allan Kardec já fala numa evolução espiritual. Darwin publicou o seu livro, A Evolução das Espécies, 2 anos depois, falando nesta evolução física, em que, a partir daí, se compreendeu que nós somos, então, entre aspas, descendentes do macaco. Diz minha filha, que é biólogo, para mim não falar mais disso nas aulas, que nós não somos descendentes dos macacos, nós ainda somos macacos. Então isso fica claro do ponto de vista biológico. Não sei se tem algum biólogo aí para me puxar a orelha, mas estou aprendendo aos poucos com eles. O próprio Darwin ficou muito interessado, perguntaram para ele, afinal de contas, se o corpo físico foi resultado dessa evolução, e do ponto de vista mental, o que foi acontecendo? Nós também seguimos uma evolução mental? Ele não soube, a meu ver, dar as respostas adequadas, não teve tempo para elaborar isso. Mas Allan Kardec, sim, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, e atualmente, se a gente pegar os livros de André Luiz, a gente vai ver que primeiro nós começamos com reflexos simples, depois os reflexos complexos, desenvolvemos automatismos que foram criando para nós instintos. A partir daí começamos a discernir, a fazer opções, a aprender o que é certo e o que é errado, passamos a raciocinar. Isso nos permitiu o discernimento, inclusive ético, do nosso comportamento. Portanto, a nossa inteligência, chegamos nesse ponto, percorrendo toda essa escala, aprendendo em cada etapa o desenvolvimento escalonado e hierarquizado desse processo. Por isso que eu acho que, então, ao se falar na evolução das espécies, no processo de seleção, em que o organismo físico foi se adaptando aos meios adequados com os meios adequados para a sua sobrevivência, o resultado desta seleção em que se privilegiou o mais apto, o mais bem adaptado, junto com esse processo, foi havendo também uma evolução nas nossas funções mentais. Está aí, então, passo a passo, o acréscimo, além da função física, de um processo de evolução que nos levou à inteligência que a gente tem hoje. Mas não só a inteligência, uma série de outras propriedades psíquicas que a gente foi adquirindo nesse processo de evolução. Então eu vou tentar colocar para vocês aqui alguns elementos do processo que a gente vê nos animais e também no homem, e mostrar que existe nos dois um elemento transcendental, espiritual, que está evoluindo junto. Observem, essa é a atitude de um macaco, que está ao lado de uma criança reproduzindo a mesma coisa. Os dois estão fazendo praticamente o mesmo gesto. Há um conteúdo físico idêntico, mas um conteúdo mental evoluído maior ao nível da mente dessa criança.
mas o primeiro passo foi dado daquela maneira, que foi também aprendendo. Observe, um gatinho em casa, que a gente dá um pedacinho de carne, ele traz com os dedos, com a patinha, para dentro da sua boca e lambe ali o dedo da minha esposa que está oferecendo ali aquele pedacinho de carne. Essas atitudes, então, físicas, estão sempre impregnadas de um conteúdo mental. Isso é que eu dou em termos de aula quando falo sobre cérebro e mente. Nós, neurologistas, precisamos ver o ser humano, ele não faz movimento, ele faz gesto. O movimento o robô faz. O automóvel que a gente impulsiona, ou a bicicleta que você pedala, a roda que está girando, está fazendo um movimento. Nós, seres humanos, a gente deve dizer que fazemos gestos, porque cada gesto de nós tem uma intencionalidade, um propósito, um conteúdo transcendente, psíquico. Eu posso fazer esse sinal para vocês, uma coisa banal, eu posso fazer este. Você já imaginou se eu estivesse fazendo isso aqui para vocês? Daqui a pouco eu tinha que sair correndo pela porta, porque vocês vão ver que isso pode ser provocador. Então o gesto do ser humano é como aqui nesses animais, eles também podem ser nesse sentido. Aqui está uma sobrinha com 2 objetos no braço. É claro que sempre tem uma tia chata que vai falar: cuidado que você quebra, não põe na boca que você engasga. Ora, mas a criança está fazendo a atitude mais natural que ela aprendeu a fazer desde aquele tempo da história animal que ela estava evoluindo junto conosco, não é? E essas criaturas, 2 crianças, dando um beijo, um afeto, uma troca de um carinho, que nós adultos já não sabemos fazer. Acho que nenhum de nós tem a capacidade de dizer com essa pureza um gesto de afeto entre um e o outro. A gente já vai acrescentar malícia, ou, entre aspas, aquela intencionalidade. Aliás, segunda intenção, quando a gente dá um beijo numa moça assim, né? Mas querem ver? Não é o mesmo carinho, não tem essa mesma quantidade de traduzir afeto, que nós também adultos já não temos assim tanta pureza como no caso da criança. E a curiosidade? Vez por outra a gente assiste aula e se questiona: será que o nosso cérebro é um computador? Ou será que o computador vai ter inteligência e se comportar como o nosso cérebro? Primeira pergunta que eu faria ao computador: você tem curiosidade? Esse aqui tem curiosidade pelo umbiguinho dela. Olha, está olhando o umbiguinho. Acho que, não sei se o computador não tem umbigo, mas no caso a gente pode. Vai que acha um japonês que inventa um computador com umbigo. Mas outras coisas do pensamento abstrato. O que é um pensamento abstrato? O pensamento sobre o absurdo. Será que um computador é capaz de definir para nós o que é o absurdo? A mente humana é capaz. E nós íamos trazendo isso, eu não vou dizer o pensamento com o mesmo conceito de nós adultos, mas uma certa perplexidade, não é, no olhar de uma criança, não é? O espanto com que de repente ela se entusiasma ao ver uma pessoa amiga, um parente que chega, uma criança que se aproxima, ou um presente que ganha. A gente nota isso no olhar. Não há como traduzir isso daí numa outra expressão a não ser como eu estou mostrando aí no slide dessa criança. Um processo de evolução dessas funções da mente. Como acontece no caso da menina que aos 13, 14 anos começa a namorar e tal. Aliás, acho que agora já é bem mais cedo, né? Então aos 9, 10 anos já começa. E as famílias dizem: mas isso é da idade? Eu pergunto: mas será que é a idade que realmente faz isso? A idade? O tempo que viveu, 9, 10 anos, é a idade que faz isso? Não, isso é hormônios, é uma fase que a criança está vivendo. Hormônio masculino e feminino, mas a quantidade de hormônio masculino e feminino agora, nessa idade, é a mesma que ela vai ter aí no decorrer dos anos. Será que é realmente idade, hormônios? Não, é a mente. É a história de vida, é aquele encaixe do corpo espiritual que no decorrer da vida também vai se aproximando. Eu tinha dito que no decorrer do dia o nosso corpo espiritual está mais dentro ou mais fora do nosso corpo físico.
Mas no decorrer da vida também, ele vai trazendo mais encaixe para nós e trazendo mais memórias ou menos memória. Então, a um determinado momento, e essa ligação se faz nesses aspectos da sexualidade relacionada com a glândula pineal, que só aí já seria outro capítulo para discorrer, não é? Mas no processo em que a gente está encarnado, só lá pelos 18 anos ou 21 anos, o nosso corpo espiritual já passou para o cérebro físico todas as memórias que serão permitidas ele saber aqui nessa vida física. Então, as crianças não estão por inteiro encaixadas com o seu corpo espiritual no mundo físico com que nós estamos. Por isso que a maioria delas, mentalmente, é de certa maneira homogênea. Depois, dessa idade, 10, 11 anos, é que a personalidade começa a se manifestar. Dizem os livros aí de psicologia que é a personalidade, o caráter, o temperamento. Na verdade, nós que conhecemos essa história de outras vidas que cada um de nós traz, essas memórias que começam a entrar no computador. À medida que a gente vai desenvolvendo com o passar da idade, as memórias do outro lado vêm encaixando mais. Se vocês então imaginam que, olha, o espírito reencarnou hoje, eu, por exemplo, nasci em 6 de janeiro, não reencarnei, eu comecei o meu processo de reencarnação. Ele só foi se completar lá pelos 18 anos. Aí então as várias memórias, aquelas que são permitidas eu ter até aos 18 anos, elas vieram se encaixando e foram modificando inclusive os meus interesses, voltando àqueles vícios lá atrás de outras vidas. Puxa, vou repetir de novo o que eu fiz na outra vida e vim para essa para corrigir. Mas está de novo a memória, ó, foi posta essa memória para você usar o Dell do computador. Apaga isso aí e corrige. Foi dada a oportunidade para você corrigir. Então, no processo de reencarnar, não é no dia que a gente nasce, pronto, completou e terminou a encarnação. A gente vem encarnando, né, entre aspas, fazendo a montagem do programa no cérebro no decorrer desses 18 ou 20 anos. Então, o que se passa é isto, olha, aos 9, 10 anos, já foi permitido encaixar o programa sexualidade. Ó, a partir de agora você já pode, né? Como diz os meninos aí na rua, né? Nós trazemos também dentro dessas memórias os casos excepcionais, em que então determinada competência é tão forte no indivíduo que com 5 anos de idade o programa de música que ele já sabe de outras vidas já está encaixado por inteiro, como é o caso de Mozart. A outra explicação para a interpretação de uma série de situações psíquicas e mentais que a gente detecta nas várias pessoas, o ambiente familiar onde foi criado, por que um se comporta dessa maneira, o outro da outra, né? Está ligado também, não só às memórias espirituais que cada um de nós tem, mas a esse processo de reencarnação, que é mais um dos paradigmas espíritas que a gente está admitindo e comprovando cada vez mais. No decorrer da história, então, nós vivemos vários personagens. Nós não podemos dizer que eu, por exemplo, sou médico. Está aqui o meu colega e amigo de tantos anos, o Dr. Vanderlei, que também é médico. Eu gostaria de dizer que eu estou médico. Ele está médico. Você está professor, o outro está aluno. Você está vivendo esta personagem. Porque o que a gente é, na verdade, é a somatória. Veja, aqui existem vários personagens. Infelizmente, nesses lives só tem homens, mas seguramente nós todos vivenciamos personagens do sexo masculino, do sexo feminino, etc. Esse é mais adequado para mostrar as várias raças, os vários povos onde a gente já esteve misturado e vivenciando experiências. E é perfeitamente possível para qualquer um de nós, de alguma maneira, ter esses lances de demonstração do que a gente tem de conteúdo fora aquilo que aparenta ser. Como eu estava dizendo, eu não sou médico, eu estou médico nessa encarnação, que me deram essa oportunidade, de certo, para fazer algum dos procedimentos que vai me permitir dar mais alguns passos no degrau da evolução.
Me perdoe fazer a situação pessoal, podíamos apontar qualquer um aqui que fosse um mecânico, um pedreiro, um marceneiro, está naquela profissão, naquela personagem, naquele figurante dentro do teatro da vida que a gente vai viver. Mas se nós buscarmos na mente, cada um de nós, numa autopercepção, vai notar tendências, características específicas de cada um de nós. Quer um exemplo? Vão me permitir uma situação pessoal. Ontem fui operar na Beneficência Portuguesa, onde trabalha o meu irmão. Operamos juntos e eu saí um pouco na frente e o diretor clínico de lá me disse: olha, eu atendi uma pessoa ontem que disse que domingo vai lá no hospital, lá na Casa de Jesus, para ouvir o Dr. Jorge falar sobre medicina e religião. Ele até achou engraçado, porque o meu irmão, ele nunca fez uma palestra. E eles convivem com ele lá na Beneficência Portuguesa. Então ele viu, achou graça e tal, até desfazia a confusão entre Núbor Facuri e Jorge Facuri. Aí a pessoa percebeu que tinha guardado o sobrenome e conhecia o meu irmão, já fez a ligação direta. Eu não saberia explicar para vocês por quê, como me pergunta aqui o Dr. Vanderlei. Quantas palestras eu faço? Eu disse: eu não posso nem contar, porque se deixar é todo dia, porque eu acho que eu me sinto um pouco, entre aspas, viciado no processo de dar aula, que a gente está na universidade há tantos anos. Aceitou duas pessoas, eu já estou falando de neurologia. Né? Então nem duas, basta uma. Né? Então aí a gente vai conversando. Vai notando essas coisas que cada um de nós tem no seu interior. E lembrar que nós somos todos uma família. Precisamos conservar esse processo de ligação entre cada um de nós. É preciso conquistar a amizade das pessoas, porque se a fila para entrar na faculdade aí, na Unicamp, hoje eu tenho impressão, no vestibular, uma vaga tem 90 candidatos. Eu penso que uma vaga para reencarnar, a gente está por 200 ou 300, de modo que a coisa não está difícil. Vez por outra, nas palestras, eu pergunto: alguém aí já quer ser minha mãe na próxima? E se a gente já ficar na fila agora, isso de repente pode até facilitar, a gente vai se entrosando. Mas nós, especialmente nós brasileiros, temos tendência a desvalorizar o passado, ou a família antiga, ou as coisas já ultrapassadas e fora de moda. A gente costuma dizer que aquilo que passou, aquilo é mito, aquilo é fantasia, o verdadeiro somos nós. Então, na verdade, nós somos dogmáticos, a gente só quer acreditar naquilo que nós estamos hoje vivenciando. É totalmente errado, né? Os nossos netos seguramente vão rir desse comportamento não. Mas a reencarnação tem essa vantagem. Ela nos aproxima para que a gente possa cumprir compromissos do passado. Não é por acaso que a gente é colocado junto. Um dos palestristas lá no Estudo do Cérebro, ele é Raja Yoga, falando sobre karma, ele dizia: olha, uma das boas oportunidades que Deus nos deu foi criar esses prédios cheios de apartamento. Olha, junta assim de gente com karma para resolver. E realmente, o que tem de briga de vizinho de apartamento? Bom, se não é vero, né? Pelo menos a gente sabe que a misericórdia de Deus nos permite a aproximação. Mas essa aproximação, precisa prestar atenção nisso, é dentro de casa, né? É ali, é o esposo, a filha, os filhos e os parentes mais próximos, às vezes até a empregada, que de alguma maneira se aproxima para esse resgate. Porque é a reencarnação que aprimora, que redime, que corrige e que restaura. E o curioso do que eu falava da evolução é que a reencarnação, ela preserva a evolução da consciência. A consciência da mente, do eu, da nossa alma. Caso contrário, o que significaria então esta vida que a gente está aqui passando, às vezes, com um sufoco? É um plano aqui, um plano ali, um plano irreal hoje, o outro mais irreal amanhã, e nós vamos passando por esse sofrimento. Graças a Deus, com um povo tão dócil quanto o nosso, a gente vai vencer esse tal do Fernando.
Então, aí há uma outra vida, uma vida além da vida, que não está tão distante assim. Se me perguntarem onde começa o plano espiritual, na sua consciência. Cada um de nós só tem consciência no plano espiritual, não temos consciência no plano físico. Todos os físicos de hoje já estão apontando isso para nós. Esse mundo material, ele é irreal. Eu costumo dar aula de neurologia nesse curso Cérebro e Mente, que o que nós estamos vivenciando, a nossa mente está sonhando o que está vendo. Porque cada um vê diferente. Vocês podem me ver de uma maneira, o outro vê de outra. Isso daqui vocês podem interpretar. É uma caneta, não tem nada de especial. Uma caneta que vocês estão vendo aqui. Mas me lembro que eu ganhei isso de presente para a pessoa que me deu, tem uma relação totalmente diferente. Se eu pegar um cálice de vinho e pedir para um saborear aquilo, diz, olha, vinho de primeira, é vinho francês, não toma isso que o danado lá na França está soltando bomba atômica, vamos dar um jeito de parar com isso. O outro já não é político, vai provar, é um provador de vinho, olha, safra de 87, é de primeira qualidade. Então o mesmo cálice de vinho vai provocar sensações iguais, mas percepções diferentes em cada um de nós. A vida, então, do ponto de vista no que se refere à vida espiritual, vai ter essas conotações também as mais diversas. O nosso mundo, do ponto de vista físico, ele está mergulhado dentro do verdadeiro mundo que é o mundo espiritual. Ali estão organizadas também uma sociedade do plano espiritual, que vivem em regiões específicas, às vezes organizadas em cidades mais bem montadas, inclusive, do que a nossa, com recursos que nós ainda não temos nem condições de perceber. Dizia, numa reunião íntima, o Chico Xavier, que eu vi dele o próprio relato, de que a primeira vez que André Luiz o levou para conhecer nosso lar, levou às portas de um jardim. O impacto da vibração das flores foi tão grande que ele caiu de joelhos chorando. Que nós aqui, de situação mediana de evolução espiritual, ainda não suportamos ver flores no nosso lar. Imagine então ver entidades ligadas àquele plano espiritual, para vocês terem uma ideia. Mas não deixa de ser atrativo e bonito o mundo onde nós estamos aqui vivendo e com toda a beleza que a natureza do nosso planeta permite, para que a gente possa, no mundo espiritual, ter os encontros que vão ser permitidos ou não, na dependência do nosso comportamento e do nosso processo que a gente desenvolveu a vida aqui. Há aí histórias e mais histórias relatando as dificuldades do reencontro espiritual. Minha mãe já desencarnou há 4 anos atrás. Eu estou esperando que nos próximos 300 anos eu possa encontrá-la. A relação de tempo para nós é muito diferente do que existe de lá. Nós precisamos aprender. Aqui nós estamos achando que o tempo vai passando. Lá nós vamos aprender que nós vamos passando pelo tempo. E a opção do caminho que a gente faz é que vai nos levar ao encontro ou ao desencontro. Não é o tempo que passa por nós, é nós que vamos passando pelo tempo. E se de repente escolher o caminho errado, eu estou andando nesse rumo e o exemplo da minha mãe pode estar seguindo o outro. Há esse processo que vai nos separar nessa relação entre espaço, tempo. E um outro texto para isso, no plano espiritual, onde um vive, o outro vive, pode não haver essa sintonia para permitir a visão de um pelo outro. Precisamos tomar cuidado com essa situação. Nós, ao optarmos por um caminho certo ou um caminho errado, e aí a dificuldade ética de se escolher o que é certo ou o que é errado, mas a doutrina espírita, as lições de Jesus estão muito claras nesse sentido. O caminho estreito das dificuldades, das provas que a gente faz, pode trazer como resultado um processo que vai nos iluminar lá na frente. Se escolhermos o outro caminho, a gente vai passar por situações e incidentes que nos promovem esses desencontros no futuro. E infelizmente a gente sabe, olha, não é ainda a regra, a escolha do certo entre nós.
a maioria dos espíritos encarnados no nosso planeta ainda escolhe o caminho errado. Nós fazemos parte ainda dessa maioria. Portanto, vamos viver ainda, depois da passagem na vida física, a situação intermediária de conviver no umbral. Uma situação intermediária entre a luz e a sombra, onde nós viveremos numa situação ainda de dificuldade na interpretação do que é a vida na espiritualidade. Porque a maioria de nós ainda vai viver o conflito do mundo vizinho à nossa terra. Porque nós estamos mergulhados numa atmosfera espiritual, nesse fluido que a ciência humana ainda não identificou, mas que habita todo o nosso universo, inclusive fazendo parte do que nós estamos respirando aqui. Por isso que eu coloquei o plasma divino onde nós respiramos. O melhor exemplo que eu vejo para isso é quando você vê uma queda d'água, sai ali da água uma névoazinha. Nós irradiamos uma névoa do fluido espiritual. Nós podemos nos comunicar com esse fluido, com essa névoa do fluido espiritual, porque ele permite a coagulação da matéria fluídica através da ordenação do nosso pensamento. Penso insistentemente em um determinado objeto, ou num determinado propósito, ou num determinado desejo, eu vou construir em torno de mim, com a minha energia mental, manipulando este fluido espiritual, com estas formas que o meu pensamento vai dando aos meus desejos, eu crio em torno de mim um mundo espiritual, uma psicosfera, esse mundo vivo aí de formas que tem repercussões específicas no nosso corpo espiritual. Então nós criamos em torno de nós as imagens de quem amamos ou odiamos. A pior coisa do mundo é odiar alguém, porque ele passa a ser companheiro nosso em termos de imagem. Muitas vezes algumas pessoas chegam me relatando que de noite sonharam ou viram determinada personagem, viu a fantasia da sua própria imagem. Se o mundo físico, eu acabo de dizer que ele é, entre aspas, sonhado pelo nosso cérebro, imagine então o mundo espiritual, ele é sonhado pela nossa mente, então a gente vê aquilo que está querendo ver. A maioria das personagens que a gente vê em sonho na vida espiritual, infelizmente, foi criação da nossa fantasia mental. A gente cria tantos desejos, não sabemos ainda policiar a nossa mente, não sabemos pedir proteção para as entidades espirituais, para não nos deixar iludir com as nossas formas, pensamentos, que na verdade a gente vive naquele mundo das nossas ilusões. Os poetas estão sempre dizendo isso, não há nada de especial. Aqui está um. Dickens, ao escrever os seus livros, ele dizia que no seu escritório ele via as personagens que ele depois relatava nas suas histórias. Nós então precisamos lembrar, nós todos, isso não é para os outros, nós estamos enxameados aqui, em vez de certo, mas de imagens que estão aí compondo o meu mundo. Por isso que às vezes ao nos aproximarmos de alguém, ela pode nos ser simpática, ou antipática, ou agressiva, até pelas formas, pensamento que ela projeta em cima de nós. Quando nós então pegamos um jornal e lemos alguma notícia, nós imediatamente fazemos ligação com aquele crime que estamos lendo, ou aquelas cenas que a televisão está mostrando, ou aquela piada de mau gosto que todos os dias é projetada por nossos ouvidos, e nós imediatamente sintonizamos, elaboramos e coagulamos no nosso mundo espiritual essas imagens. Isso acaba gerando situações de doenças. Então nós costumamos dizer que primeiro quem adoece é a mente, primeiro quem sofre a patologia é o corpo espiritual. Se nós admitirmos a existência da alma, dessa matéria fluídica do mundo atual, nesse ambiente onde nós estamos inseridos, e os espíritos desencarnados, nós vamos ver que nós temos companhia a todo instante, ou para ajudar ou para perturbar. E a escolha é nossa, porque o caminho que a gente está seguindo foi opção e decisão nossa, própria, específica. Escolha o álcool, o vício, ou os abusos alimentares, ou o mau relacionamento interpessoal, ou o abuso do sexo, ou o abuso de maledicência e de alimentação extravagante, o que vai acontecer?
vamos atrair exatamente aquelas mesmas entidades que também estão ligadas a isto. E vamos criar formas mentais que vão sugando, permitindo que as nossas energias, especialmente daquele fluido vital, acaba nos comprometendo, deteriorando a nossa força e a nossa vitalidade do ponto de vista espiritual. Cada um de nós, na verdade, está ligado a um projeto, como eu disse, de vida, e cada um de nós está preso a esse karma que nos traz aqui para o aprimoramento, para o resgate, e principalmente para a redenção do processo em que a gente ainda não se acertou. Nós estamos frequentemente, é uma necessidade, já diz num texto lindíssimo, duas palavrinhas de Emmanuel: a doença às vezes já é a cura. É assim que nós estamos nos aperfeiçoando, com a dificuldade orgânica, o degrau social ou um parente infeliz que é trazido para perto de nós para saudar esse processo de compromisso. É uma maneira de nós caminharmos adiante. Caso contrário, a opção nossa não sendo certa, o resultado no plano espiritual: a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa que a gente não conseguiu se livrar, e o débito que não foi pago. O apelo, então, por uma nova encarnação, uma nova vida, esperando que alguém possa trazer para nós a possibilidade de renascer e recomeçar. Até lá, então, a proposta espírita é excepcionalmente maravilhosa. Eu acho que isso deveria de constar no receituário de cada um de nós que, ou na neurologia ou na psiquiatria, lida com o sofrimento da mente. A meditação e a prece, uma leitura edificante, uma música que possa nos tranquilizar e harmonizar o nosso ambiente, uma conversa construtiva. Isso às vezes enriquece tanto quando a gente encontra um amigo, faz tanto tempo que não te vejo, tem uma conversa tão gostosa, tão edificante, tão para frente, tão otimista. Às vezes um telefonema, uma mensagem, um bilhete pode trazer um conforto muito grande para as pessoas que precisam da nossa ajuda, partindo de nós a disposição da. Frequentemente a gente está fazendo uma prece, é um rosário de petitórios. Deus me dê isso, me dê aquilo. Eu tenho impressão, o Brasil com 130 milhões de habitantes, eu sei um pedido que todos fizeram: quero ganhar na Super Sena também. Então é uma situação que a gente não aprendeu, que lá naquele primeiro item, a meditação, eu costumo dizer que na prece a gente fala com Deus e pede, mas na meditação a gente ouve Deus, e nós precisamos aprender a dedicar algumas horas para ouvir esse interior que a gente acaba recebendo a mensagem do plano espiritual. E finalmente a respeito pela opinião do próximo. Não estou absolutamente forçando com que você, amigos, a casa especialmente, acreditar no que eu disse. Mas essa vontade de traduzir para vocês um conforto de uma mensagem espírita que me permitiu um casamento excepcional entre a ciência e a fé. Muito obrigado a todos.